Desde que me conheço por gente, sempre fui uma pessoa extremamente reservada. Nunca gostei de expor minha vida pessoal e, por isso, nunca tive redes sociais. A ideia de compartilhar momentos íntimos com desconhecidos me parecia absurda. Minha esposa, Ana, sempre respeitou essa minha característica, embora às vezes eu percebesse um leve desconforto em seus olhos quando eu pedia para não postar fotos minhas. Eu sabia que ela adorava compartilhar nossas conquistas e momentos felizes, mas para mim, a privacidade sempre foi uma prioridade negociável. Minha profissão como engenheiro também refletia essa minha natureza introspectiva. Passava horas imerso em cálculos e projetos, encontrando conforto na lógica e na previsibilidade dos números. No trabalho, era conhecido por ser eficiente e focado, mas poucos colegas realmente me conheciam além das interações profissionais. Eu preferia assim. As poucas amizades que mantinha eram antigas e baseadas em confiança mútua, sem a necessidade de constantes atualizações ou validações sociais. Em casa, nossa vida era tranquila e discreta. Comemorávamos aniversários e datas especiais de forma íntima, apenas entre nós e nossas duas filhas, Clara e Sofia. Eu sempre fiz questão de manter as celebrações simples, sem grandes alardes. Ana, apesar de seu desejo de compartilhar mais com o mundo, respeitava meus limites. No entanto, essa dinâmica de respeito mútuo estava prestes a ser testada de uma maneira que eu nunca poderia ter previsto. Tudo começou com uma pequena mancha na minha pele que, a princípio, não me preocupou. No entanto, Ana insistiu para que eu fosse ao dermatologista. Relutante, marquei a consulta e, para minha surpresa, o médico diagnosticou um tipo de câncer de pele. A notícia, embora chocante, não me abalou tanto quanto abalaria a maioria das pessoas. O médico foi claro, era um tipo extremamente curável, descoberto muito cedo, com uma taxa de mortalidade de apenas 0,03%. Minha mente analítica rapidamente processou essa informação, e eu me senti confiante de que tudo ficaria bem. Quando contei a Ana, sua reação foi completamente diferente. Ela ficou pálida, os olhos se encheram de lágrimas e pude ver o medo estampado em seu rosto. Tentei tranquilizá-la, explicando que o médico estava otimista e que tínhamos descoberto o câncer em um estágio muito inicial. No entanto, nada do que eu dizia parecia acalmá-la. Ela estava apavorada, e eu me sentia impotente diante de sua angústia. Decidimos que seria melhor não contar nada às nossas filhas, Clara e Sofia. Elas eram muito jovens para entender a complexidade da situação, e eu queria protegê-las de qualquer preocupação desnecessária. Apesar de minha tranquilidade aparente, a tensão entre Ana e eu começou a crescer. Ela queria compartilhar a notícia com a família e amigos próximos, buscando apoio e conforto, mas eu estava determinado a manter tudo em segredo. Para mim, era uma questão de privacidade e controle. Eu não queria que minha vida se tornasse um espetáculo público, nem que as pessoas me vissem como um doente. Essa divergência de opiniões sobre como lidar com o diagnóstico criou uma fissura em nosso relacionamento, uma fissura que, embora pequena no início, estava prestes a se tornar um abismo. A tensão entre Ana e eu atingiu seu ápice quando, uma semana após o diagnóstico, recebi uma ligação inesperada do meu pai. Ele estava preocupado, perguntando sobre o meu câncer. Fiquei confuso e, ao mesmo tempo, uma sensação de traição começou a crescer dentro de mim. Foi então que ele mencionou ter visto uma postagem no Facebook feita por Ana, detalhando meu diagnóstico. Minha mente entrou em um turbilhão de emoções. Como ela pôde expor algo tão pessoal sem sequer me consultar? Imediatamente, liguei para Ana. Minha voz tremia de raiva e decepção enquanto eu perguntava por que ela havia compartilhado nossa situação online. Ela tentou se justificar, dizendo que eu nunca havia explicitamente proibido a postagem, apenas que não contássemos às crianças. Mas para mim, isso era óbvio. Eu nunca quis que algo tão íntimo fosse divulgado nas redes sociais. Sentia-me violado, como se minha privacidade tivesse sido arrancada de mim sem qualquer consideração. Pedi que ela removesse a postagem imediatamente, mas o dano já estava feito. A partir daquele momento, nosso relacionamento começou a desmoronar. A confiança que eu tinha em Ana estava profundamente abalada. Cada conversa se transformava em uma discussão, e a casa, antes um refúgio de tranquilidade, tornou-se um campo de batalha emocional. Eu me senti isolado, traído pela pessoa que mais amava. Ana, por sua vez, estava dividida entre seu desejo de buscar apoio e a necessidade de respeitar meus limites.
A fissura que antes era pequena agora parecia um abismo intransponível, e eu não sabia como, ou se, conseguiríamos superá-lo. Alguns meses se passaram, e finalmente recebi a notícia que tanto esperava: estava em remissão. Meu médico, com um sorriso no rosto, me disse que, embora não gostassem de usar a palavra curado, eu estava praticamente livre do câncer. Senti um alívio imenso e, ao contar a Ana, vi um brilho de felicidade em seus olhos que há muito não via. Ela me abraçou forte, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Por um momento, pensei que tudo voltaria ao normal, que poderíamos deixar para trás as tensões e desentendimentos. Na sexta-feira seguinte, ao voltar para casa, notei algo estranho. Havia muitos carros estacionados na rua e na minha garagem. Meu coração acelerou, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Ao entrar em casa, fui surpreendido por uma multidão de amigos e familiares gritando a surpresa. Ana havia organizado uma festa para comemorar minha remissão. Fiquei paralisado, sentindo uma mistura de choque e raiva. Ela sabia o quanto eu odiava festas surpresas, algo que havíamos discutido inúmeras vezes. Senti como se ela tivesse ignorado completamente meus sentimentos e desejos. Tentei manter a compostura, mas a frustração era evidente. Disse a Ana que precisava voltar ao trabalho, uma mentira para escapar daquela situação desconfortável. Peguei alguns arquivos sem importância no meu escritório e saí, agradecendo a todos por terem vindo. Enquanto caminhava para o carro, mexendo no meu telefone, sentia-me traído novamente. Ana sabia que eu estava mentindo, e aquela noite se transformou em mais uma briga intensa. Eu não conseguia entender por que ela insistia em fazer algo que sabia que eu odiaria. A festa, que deveria ser uma celebração, tornou-se mais um ponto de discórdia, aprofundando ainda mais o abismo entre nós. Naquela noite, enquanto tentava organizar meus pensamentos no escritório, algo chamou minha atenção. Entre os arquivos que havia pegado apressadamente, encontrei um envelope que não reconhecia. Abri-o com curiosidade e, para minha surpresa, era uma carta de Ana. À medida que lia, meu coração começou a bater mais rápido. Ela explicava que, ao investigar mais sobre meu câncer, descobriu que ele não era tão curável quanto o médico havia dito. Desesperada, procurou uma segunda opinião e descobriu que eu estava em um estágio mais avançado do que pensávamos. A festa, que eu tanto odiei, era sua tentativa de criar uma memória feliz antes que a verdade viesse à tona. Senti um turbilhão de emoções, raiva, tristeza, medo e, acima de tudo, uma profunda sensação de traição. Como ela pôde esconder algo tão importante de mim? Levantei-me e fui direto confrontá-la. Ana estava na sala, e ao ver meu rosto, soube imediatamente que eu havia descoberto. Ela começou a chorar, pedindo desculpas e explicando que não sabia como me contar. Disse que estava tentando proteger-me, mas tudo o que eu sentia era que ela havia me enganado. A verdade era que eu não estava curado, e agora precisava enfrentar uma batalha muito mais difícil do que imaginava. A discussão que se seguiu foi intensa e dolorosa. Gritamos, choramos, e no final, ficamos em silêncio, exaustos. Sentados no sofá, abraçados, tentávamos processar a nova realidade. Ana me disse que, apesar de tudo, estava ao meu lado e que enfrentaríamos isso juntos. Eu, ainda abalado, sabia que nossa relação nunca mais seria a mesma, mas também sabia que precisava dela mais do que nunca. A revelação havia mudado tudo, e agora, mais do que nunca, precisávamos nos unir para enfrentar o futuro incerto que nos aguardava. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui.